O som do tiro assustou sua avó, a Maia, que subiu para ver o que estava acontecendo. Azitin se escondeu atrás de um armário, esperando. Quando ela entrou no quarto de Sayumi, ele disparou novamente, atingindo-a na nuca. Ela caiu no chão. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente traz uma história real e arrepiante que vai te deixar de boca aberta. Dessa vez, vamos falar sobre algo que aconteceu na cidade de Ampara, que fica na província oriental do Sri Lanka. Essa região é famosa por ser uma das maiores produtoras de arroz do país, e isso tudo graças aos sistemas de irrigação super eficientes. Mas por trás de tanto sucesso agrícola, tem uma história sombria que vai te surpreender. Tudo começa com um jovem que foi criado e cuidado por seu tio desde a infância. Porém, ele acaba traindo a confiança da família de uma forma impensável. O que parecia ser apenas uma fase difícil, com problemas financeiros, um estilo de vida mais irresponsável e a ganância tomando conta, se transforma em uma tragédia que ninguém poderia prever. E o pior, revela um segredo que estava guardado há muito tempo e que muda tudo de uma vez só. Você deve estar se perguntando o que realmente aconteceu nessa história tão complicada. Então, fica com a gente, porque vamos contar tudo em detalhes. Antes de a gente mergulhar na história, já aproveita para dar aquele like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Agora, vamos nessa. Essa história é sobre um jovem chamado Azitin, que nasceu em 1999. Quando ele era criança, a vida parecia um conto de fadas. Ele era o centro do mundo para seus pais, mimado com amor e tudo o que queria. Mas, como em muitas histórias, a tragédia chegou de repente, quando seus pais morreram em um acidente de carro. A partir daí, o mundo de Azitin desmoronou. Porém, ele não ficou desamparado por muito tempo. Seu tio, o Sr. Kavindu, entrou em cena para criar o sobrinho e lhe deu toda a atenção e cuidado que seus pais haviam dado. Azitin cresceu e se tornou um jovem bonito e antenado, sempre sabendo o que estava na moda e no topo das tendências. Mas ele também tinha um lado rebelde, sabe? Era travesso, difícil de controlar e sempre ultrapassava os limites. Talvez essa fosse a maneira dele de chamar ainda mais a atenção do tio e da família. Durante esse período, ele estudava na faculdade de Ampara, uma cidade cheia de vida onde ele passava a maior parte do tempo. Azitin era filho único, mas seu tio Kavindu tinha uma filha, a Sayumi, nascida em 2001. Sayumi era mais do que apenas bonita. Ela era inteligente, adorada por todos e o verdadeiro xodó do pai. Kavindu, aos 45 anos, era um homem muito respeitado na comunidade. Ele possuía grandes terras agrícolas, administrava um negócio imobiliário de sucesso e ainda gerenciava uma oficina mecânica. Sua esposa, Tarushi, era uma dona de casa dedicada, cuidando de tudo em casa com muito capricho. Além de Azitin, Sayumi, Kavindu e Tarushi, morava com eles a avó de Azitin, a Maia, a mãe de sua falecida mãe, que tinha 65 anos. Juntos, os 5 formavam uma família unida, vivendo sob o mesmo teto. E não era só pela riqueza que essa família era admirada. Não. Eles também eram respeitados pela educação e pelo coração generoso. Sayumi, então, era a menina dos olhos de todos. Ela era dedicada, respeitosa e muito interessada no trabalho do tio, principalmente no ramo imobiliário. Já pensava em seguir os passos dele nos negócios. Azitin, por outro lado, era totalmente o oposto. Ele vivia atrás de status e estilo, sem se preocupar com nada mais. Sua vida era voltada para os prazeres, como festas, gastar sem pensar, faltar nas aulas e nem um pingo de interesse pelos negócios da família. Parece que Azitin não se dava conta, ou simplesmente não se importava, que a família de seu tio estava pagando tudo para ele. Eles davam o que ele precisava, mas ele continuava sendo ingrato. Em vez de agradecer, ele vivia em constante conflito com Kavindu, o tio. Essa atitude era, provavelmente, reflexo do excesso de mimos que ele recebeu dos pais falecidos, o que acabou criando um senso de direito.
Seus dias se resumiam a navegar nas redes sociais, participar de reuniões desinteressadas e ostentar a riqueza do tio online. Esse comportamento, claro, enfureceu Cavindu, que já não via mais o potencial de Azitin sendo aproveitado. E aí, finalmente, Cavindu se cansou. Completamente frustrado com a preguiça, a imprudência e os gastos sem controle de Azitin, ele tomou uma decisão. Cortou a mesada do sobrinho. Cavindu esperava que isso fizesse Azitin aprender o valor do dinheiro, se tornasse mais independente e quem sabe até ajudasse nos negócios da família. Só que, infelizmente, o plano não saiu como esperado. A falta de dinheiro fez o afastamento entre os dois só aumentar. Desesperado por dinheiro, Azitin foi atrás de sua tia, Tarushi. Com um discurso emocionado e histórias convincentes, falou sobre taxas da faculdade, projetos de pesquisa, estágios e uma infinidade de desculpas. Ele conseguiu persuadi-la a lhe dar grandes quantias. Tarushi, que não suportava ver o sobrinho em apuros, acabava cedendo, mas quando Cavindu descobria, as discussões eram intensas. Azitin, então, começou a evitar voltar para casa, o que deixava sua tia ainda mais irritada. Mesmo assim, ela continuava a ajudá-lo em segredo, na esperança de que isso o fizesse voltar para casa. Segundo Sayumi, Azitin não estava usando o dinheiro para a faculdade. Em vez disso, ele estava fazendo festas em hotéis de luxo, sempre pagando as contas para os amigos. Amava comprar coisas caras, exibi-las nas redes sociais e perseguir o sonho de se tornar uma celebridade. No fundo, parecia que ele só queria se exibir, mais do que realmente conquistar algo significativo. Até que, em maio de 2020, Azitin voltou à casa do tio, exigindo uma grande quantia em dinheiro. As explicações que ele dava eram vagas, e sempre que Cavindu ou Tarushi tentavam entender melhor, ele dava desculpas que não faziam sentido. Quando eles insistiam em saber o motivo, Azitin se colocava na defensiva, acusando-os de invadir sua privacidade. Tudo o que ele queria era o dinheiro, sem questionamentos. Mas Cavindu não era de dar dinheiro sem entender o porquê. Pra que você precisa disso? Se não puder me dizer, não vai receber nada, disse ele, com firmeza. Irritado, Cavindu lembrou a Azitin que ele precisava começar a ganhar seu próprio dinheiro e parar de viver de forma irresponsável. Ele acreditava que o sobrinho só queria mais dinheiro para fazer festas. A situação ficou ainda pior quando Azitin revelou que queria o dinheiro para casar e sair de casa. O tio não perdeu tempo e disparou. Se você quer se casar, então vá trabalhar e ganhe seu próprio dinheiro. Como pretende sustentar uma família se não consegue nem se sustentar? Essa resposta foi o estupim para Azitin. Furioso, ele gritou com o tio e exigiu a parte da herança que, segundo ele, tinha direito. Alegou que era seu direito por ser filho de seus pais falecidos, e acusou o tio de não lhe dar o que era seu. Cavindu, sem se impressionar, manteve sua posição e foi direto ao ponto. Toda a propriedade, a casa e os bens da nossa empresa já estão legalmente garantidos para minha filha, Sayumi, afirmou, falando de sua filha biológica. Ouvir isso fez o ressentimento de Azitin crescer ainda mais. Ele bateu a porta e se trancou no quarto, evitando falar com qualquer pessoa durante dias. Seu ódio por Sayumi só aumentava, convencido de que ela estava planejando tomar tudo o que ele acreditava ser seu por direito. Cavindu, sentindo o clima pesado em casa, conversou com seu cunhado, Danuka, e ambos esperavam que Azitin fosse entender a situação e mudasse sua postura. Danuka ainda tentou conversar com o sobrinho, aconselhando-o a parar de viver de forma extravagante, a respeitar os mais velhos e a contribuir com a família. Mas Azitin permaneceu frio, distante e ignorou todos os conselhos. No final de maio de 2020, a raiva de Azitin já havia se transformado em algo muito mais perigoso. Ele estava consumido pelo ressentimento, sentindo-se isolado e hostilizado, e começou a bolar um plano cruel, um plano que eliminaria todos que ele via como obstáculos no seu caminho. Durante 2 semanas no início de junho de 2020, Azitin esteve planejando algo realmente macabro. Mas toda vez que tentava colocar o plano em ação, algo dava errado. Uma vez, ele tentou envenenar a comida da família com inseticida. Mas, por acaso,
eles decidiram comer fora e ele ficou sozinho em casa. Em outra tentativa, pegou a arma e as balas do tio, planejando agir enquanto todos estivessem dormindo. Porém, um convidado inesperado apareceu e passou a noite, o que fez Azitem abandonar o plano mais uma vez. No final de junho, Azitem pediu dinheiro à sua tia com falsas desculpas, e ela acabou cedendo. No dia seguinte, ele usou o dinheiro para reservar um quarto de hotel e convidou um amigo, cuja identidade permanece desconhecida. No hotel, Azitem compartilhou com esse amigo seus planos sombrios. No dia seguinte, os dois voltaram à casa da família e ficaram observando de longe, espiando pelas janelas para avaliar a situação. Como a casa estava silenciosa e parecia vazia, eles saíram e voltaram para o hotel. Durante 3 dias, Azitem ficou no hotel, trocando mensagens com outros amigos e organizando uma festa para aquela noite. Por volta do meio-dia, ele voltou sozinho para casa. Sua tia estava na cozinha preparando o almoço, e sua avó estava fora, cuidando das plantas. Quando Azitem entrou, sua tia o recebeu com um abraço caloroso, dizendo que sentia saudades dele depois de 4 dias de ausência. Azitem fez piada e subiu para o seu quarto, onde pegou a arma que havia escondido e começou a se preparar para colocar seu plano em ação. Ele entrou silenciosamente no quarto de sua prima Sayumi, que ainda dormia. Sem hesitar, Azitem cobriu o rosto dela com um lençol e disparou uma bala diretamente na sua cabeça. Para garantir que ela não reagiria, ele a sufocou com um cobertor, mesmo sabendo que ela já estava morta instantaneamente. O som do tiro assustou sua avó, a Maia, que subiu para ver o que estava acontecendo. Azitem se escondeu atrás de um armário, esperando. Quando ela entrou no quarto de Sayumi, ele disparou novamente, atingindo-a na nuca. Ela caiu no chão. Então, Azitem chamou sua tia, pedindo para que ela subisse as escadas. Ela desligou o fogão e correu para ver o que estava acontecendo. Como antes, Azitem se escondeu atrás do armário e esperou. Quando ela entrou, ele disparou na parte de trás de sua cabeça. Agora, as 3 mulheres estavam mortas no quarto de Sayumi. Azitem trancou a porta e jogou a chave no jardim. Em seguida, desceu as escadas e foi até o quarto de seu tio Kavindu. Ele estava sentado em sua mesa, usando fones de ouvido e concentrado no trabalho, totalmente alheio ao que acontecia no andar de cima. Azitem se aproximou silenciosamente, apontou a arma para a testa dele e disparou 3 tiros seguidos. Kavindu caiu, sem vida. Com a família toda eliminada, Azitem começou a vasculhar a casa. Ele arrombou o cofre com a combinação que Sayumi havia compartilhado com ele e roubou dinheiro e joias. Trancou o quarto de seu tio, jogou a chave no jardim e saiu da casa. Antes de ir embora, trancou a porta principal e levou a chave com ele. Mais tarde naquela noite, Azitem voltou para o hotel. Como se nada tivesse acontecido, ele organizou a festa que havia planejado, bebendo e comemorando com seus amigos até altas horas. Mas, durante as festas, Azitem não conseguia se livrar da ansiedade. Ele estava sempre nervoso, preocupado com a possibilidade de ser pego. Na manhã seguinte a uma dessas festas, ele teve uma ideia e foi até a casa de seu tio Danuka. Com um ar de angústia, contou a Danuka: "A casa do tio Kavindu está estranhamente silenciosa. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Tentei ligar, mas ninguém atendeu. As luzes estão apagadas, mas todos os carros estão na garagem e na entrada da garagem." Preocupado, Danuka e Azitem foram até a casa de Kavindu. O local parecia deserto. Danuka pegou uma escada emprestada e pediu para Azitem subir até o telhado e olhar pelas janelas do andar de cima. Azitem subiu e, de forma dramática, começou a gritar e chorar, dizendo que havia visto os corpos sem vida da família lá dentro. Danuka, apavorado, chamou a polícia imediatamente. Quando os agentes chegaram, não demoraram a confirmar o que parecia uma cena de filme de terror. 4 membros da família haviam sido brutalmente assassinados. Azitem, como esperado, fez uma performance convincente, chorando histericamente e conseguindo a simpatia de todos, inclusive de Danuka. No começo, a polícia achou que poderia ter sido um roubo.
A casa estava bagunçada, o cofre vazio e os móveis revirados. Mas, conforme investigaram mais a fundo, perceberam que não havia sinais de arrombamento. As portas e janelas estavam intactas, o que indicava que o criminoso provavelmente era alguém da família. A suspeita de um roubo aleatório foi descartada rapidamente. Sem que Azitin soubesse, a sala de estar e a entrada da casa estavam equipadas com câmeras de segurança. Embora as filmagens não tivessem capturado os assassinatos, mostraram claramente que Azitin foi a última pessoa a entrar na casa e trancar a porta da frente atrás de si. Além disso, suas impressões digitais e DNA estavam em várias partes da cena do crime. Para completar, manchas de sangue foram encontradas nas solas dos sapatos dele. Com tantas evidências, a polícia não demorou a prender Azitin, de 20 anos, como o principal suspeito do assassinato de sua própria família. A princípio, Azitin negou tudo, dizendo que havia encontrado os corpos quando chegou, em pânico, trancado a porta e fugido. Mas logo ele mudou sua versão, alegando que havia agido em legítima defesa. A história dele mudava a cada dia, e as inconsistências só reforçavam o caso contra ele. A arma usada no crime nunca foi encontrada, pois Azitin confessou que a descartou em um local desconhecido. No começo de agosto de 2020, após semanas de interrogatório, Azitin finalmente confessou. Ele admitiu que matou deliberadamente sua família, movido pelo rancor. Ele revelou que seu ressentimento vinha do fato de não ter recebido dinheiro e de ter sido excluído da herança, que foi toda destinada à sua prima Sayumi. Mas o motivo mais chocante foi que sua namorada, que estava hospedada secretamente no hotel, estava grávida de 5 meses. Ela ameaçou denunciá-lo à polícia se ele não se casasse com ela e não assumisse a responsabilidade pelo filho. Desesperado e temeroso da reação de seu tio, Azitin manteve tudo em segredo, com medo de ser deserdado e ficar sem dinheiro. Foi isso que alimentou o plano violento. As autoridades ainda investigam se a namorada de Azitin teve algum envolvimento direto nos assassinatos. Enquanto isso, o tribunal determinou que o assassinato da família foi premeditado, e Azitin foi condenado à prisão perpétua. Que lições podemos aprender com essa história?